Aleluia, fique à vontade em o nosso meio. Espírito Santo de Deus, glória a Jesus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 46. Quem pode dizer: o Senhor é bom? Não, o Senhor é bom. Fala com mais convicção: o Senhor é bom, muito bom. Amém? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 46. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Todos acharam, Deus é bom. Amém? Você pode acompanhar aqui na frente também. Nós vamos ler do 46 até o 52. Assim diz a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, Rabone, mestre, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver. Fala comigo: tornou a ver. Fala mais forte. Tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Só torna a ver quem um dia já viu, ok? Lucas vai dizer que ele voltou a ver, mesma coisa. Só volta a ver quem um dia já enxergou. Os cegos que eram cegos de nascença, a Bíblia não diz que voltaram a ver, mas começaram a enxergar. Esse aqui não, esse aqui voltou a ver. Deixa a sua Bíblia aberta, fecha os teus olhos e com muita sinceridade no seu coração, peça ao Senhor nesta noite para falar contigo. Peça ao Senhor nesta noite para abrir os olhos, para abrir os ouvidos, nos dando entendimento da sua palavra. Peça ao Senhor que nos dê um coração, a todos nós, irmãos, que nos dê um coração disposto a segui-lo, disposto a obedecê-lo, tá? Que nos ajude a cada dia. Deus Santo, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, glorificamos o teu nome, pois tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. O Senhor nos ensina, Pai, que o nosso culto ao Senhor tem que ser um culto racional, um culto, meu Deus, com entendimento. E nós oramos ao Senhor pedindo a graça do Senhor, que o Senhor nesta noite nos dê entendimento acerca da tua palavra.
Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, fale conosco, Senhor, meu Deus, e que nós, ao ouvirmos a Tua palavra, possamos nos dispor a segui-la, a obedecê-la, a vivê-la, Senhor, pois assim, meu Deus, seremos chamados bem-aventurados, pois bem-aventurados são aqueles que ouvem as Suas palavras e as colocam em prática. Nos ajude, Senhor, meu Deus, que a Sua palavra passe apenas do nosso raciocínio e vá lá no nosso espírito, marcando e transformando as nossas vidas, em o nome de Jesus, amém e amém, e graças a Deus. Irmãos, aproximadamente uns 3 anos atrás, 3 para 4, o tempo está voando, né? 4 anos, está passando. Em março agora vou fazer 43 anos, glória a Deus, aleluia. Para ser mais exato, você guardar lá na sua agenda, dia 31 de março, tá? O pastor vai completar 43 anos. Desses 43, 22 vivendo na presença do Senhor e sem sombra de dúvidas os melhores anos da minha vida. Mas quando eu estava aí com 39, tá? Aí ainda com 39, eu lia e até então, eu lembro, eu sempre colocava a Bíblia bem perto de mim, sabe? Bem pertinho. Mas de repente o meu braço foi precisando alongar um pouquinho. Alongando, né? E sem perceber, eu ia alongando e continuava lendo e tal, beleza. De repente começaram umas dores de cabeça, mas como um anador e tal, e continua, segue a vida. Aí um dia eu estava lá no campo, lá na quadra, juntamente com os pais, vendo o jogo do João, e eu me lembro que apareceu algo lá para eu ler, e era muito pequenininho, era aquelas tipo bula, mas bem pequenininho mesmo. Aí eu falei assim, né? Não tem como, o pessoal escreve uns negócios desses, é pra gente não ler. Eu não consigo nem ler, nem trazia papel, trazia para onde, não conseguia ler. Falei, não tem lógica a pessoa colocar um negócio desse aqui. Aí o pai que estava do lado, e louvado seja Deus pela vida desse pai, era o pai do Caleb, o Tom. Ele disse assim, pastor, deixa eu dar uma olhada. Eu passei para ele, aí o Tom foi, pegou e leu tudo perfeitamente. Eu falei, não acredito que você está conseguindo ler isso não. Tranquilo, pastor. Ele olhou para mim, pastor, o senhor está com problema de visão. Ali caiu a ficha, porque alguém me disse, alguém falou. Até então não estava caindo na ficha. Eu até achava que aquelas letrinhas é porque era pequenininha demais e não tinha jeito de ler. Mas ele falou, não, o senhor está com problema de visão. Então o que eu fiz? Eu procurei depois um oftalmologista e ali fui diagnosticado que eu estava precisando usar um óculosinho de grau. Louvado seja Deus pelo óculos de grau. Aí eu percebi que a Bíblia que estava distante para eu ler, eu pude trazer mais para perto novamente. Hoje já vou fazer 43. Se eu tirar o óculos, irmão, nem esticando a mão mais, a Rafa ficou assustada. Do jeito que eu estou aqui, ó. Uau, Jesus. Mas louvado seja Deus, tem um jeito. Amém? Tem um jeito. Tem um jeito. Pior do que o problema de visão físico, pior do que isso é o problema de visão espiritual. Existe um problema muito maior do que um problema de visão físico, que é o problema de visão espiritual. Da mesma forma que o problema de visão físico começa a nos distanciar da letra, começa a nos distanciar dos livros, da Bíblia, o problema de visão espiritual também começa a nos distanciar de Deus, começa a nos distanciar do Verbo, começa a nos distanciar de Jesus. E o texto que nós lemos aqui, dá para nós extrairmos muitas verdades, por mais que esta cura tenha sido uma cura física, mas houve uma grande cura espiritual aqui. Grandes verdades para serem extraídas de nós.
E às vezes, irmãos, a gente está com um probleminha espiritual. A nossa visão que outrora era boa, a nossa visão que outrora era distinta, a nossa visão que outrora a gente conseguia perceber, e tudo muito fácil, muito claro, de repente começa a ficar meio opaco. Aquilo que eram verdades tremendas para as nossas vidas, de repente começaram a ficar meio que manchadas, já não é tão verdade assim. É o problema de visão espiritual. Uma vez, irmãos, que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a glória do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus veio para trazer luz. Ele é a luz do mundo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 9, versículo 2, que aqueles que andaram em trevas viram a grande luz. Aqueles que estavam sobre a região, que habitavam na região da sombra da morte, veio sobre eles a grande luz. Jesus, ele é a luz do mundo, e ele vem para trazer visão da vista aos cegos. Mas em contrapartida, é muito importante que nós entendamos que existe um inimigo que quer colocar as escamas que um dia foram tiradas dos nossos olhos, ele quer colocar novamente. Porque fazendo isso, vai acontecendo algumas coisas naturalmente na nossa vida. O que acontece na vida de um cego espiritual? O que vai acontecendo? Primeiro, ele vai perdendo a visão. Ele já não consegue mais se alegrar com as coisas santas, já não consegue mais viver em santidade, em comunhão. Aquilo já não consegue mais ter tanto prazer em vir na casa do Senhor. Já não fala mais como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe aquele fogo, aquela paixão que tinha? Hoje é dia de culto, para tudo. Hoje é dia de comunhão, para tudo. Já não tem mais. É a visão que começa a ser embaçada. Aquele prazer que tinha na leitura da palavra de Deus, aquele prazer de meditar, de buscar revelação, de buscar conhecimento e ficar ruminando, meditando de dia e de noite, já não ocupa mais tanto espaço. É a visão que começa a ficar embaçada. Aquele prazer de servir, aquele prazer de realizar, já começa a ficar um fardo muito pesado, um cansaço. Tudo passa a ser desculpa agora. As mínimas coisas se tornam desculpas extraordinárias para não realizar, para não fazer, para não buscar. E sem perceber, a pessoa vai perdendo essa visão espiritual, sem perceber. E em nome de Jesus, eu quero ser esse amigo que estava lá do meu lado e disse naquele dia: pastor, o senhor está com um problema de visão, o senhor tem um problema que precisa ser resolvido. Eu quero ser um amigo na sua vida nesta noite, eu quero ser um agente de Deus na sua vida nesta noite. Não é para acusar, não é para apontar, é apenas para alertar. Ei, abra os olhos, ainda dá tempo, abra os olhos, ainda dá tempo. Não permita que o inimigo te segue, não permita que o inimigo faça isso com você, porque Jesus já abriu seus olhos. Permaneça com ele aberto, porque a visão, irmãos, uma vez nos tornando cegos espirituais, vai acontecendo isso aqui. Como aquele homem se encontrava? Fala assim: cego. Fala comigo mais forte: cego. Depois de cego, a Bíblia continua dizendo, ele agora estava sentado. Olha o que a cegueira espiritual faz. O que a cegueira espiritual faz? Senta o homem. E esse sentar aqui não é de descanso, é o sentar de acomodação. Esse sentar não é o sentar de confiar, é o sentar de acomodar, da inércia. É o sentar de não se dispor mais para realizar. Uma vez cego, o inimigo vai lá e senta. Aquela pessoa que foi chamada para produzir, que foi chamada para caminhar, que foi chamada para realizar, que foi chamada para estar à frente, que foi chamada para ser referência, que foi chamada para ser um exemplo, que foi chamado para ser um líder, o que é que ele faz? Senta. O inimigo vem e o senta, o paralisa. E sentado, uma vez sentado, ele agora se coloca nessa mesma situação, à beira do caminho. É uma consequência.
cega, sentou. Aí agora fica onde? À beira do caminho. O que é estar à beira do caminho, irmãos? À beira do caminho é estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe. À beira do caminho. Quem é o caminho? Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é a vida. Ele me chamou e ele te chamou para estarmos no caminho que é ele e trilharmos o caminho que ele trilhou, sendo exemplo para as nossas vidas. Mas aqueles que se tornam cegos, eles se assentam à beira. É aquelas pessoas que conhecem tudo acerca de Jesus, conhecem tudo acerca da palavra. Não adianta discutir Bíblia com ele, porque ele conhece mais do que você. Só que ele conhece agora, porque apenas a letra, o autor da letra ele já não conhece mais. O autor da letra ele já não percebe mais. Por quê? Porque ele se sentou à beira do caminho. Sentar à beira do caminho é saber o que tem que ser feito, mas não fazer. Mas isso não lhe incomoda mais, porque ele já está sentado, já está acomodado, e isso não lhe incomoda mais, por causa da cegueira espiritual. Essa cegueira faz com que ele perca a sensibilidade das coisas eternas. O problema dele não é mais pregação, o problema dele agora precisa de muita oração, para que essas escamas caiam. Não é nem por força, nem por violência, não é por debate, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Precisa de um grande milagre no seu interior. Sentado à beira do caminho, sabe que tem que perdoar, mas não perdoa, sabe que tem que viver para Deus, mas não vive, sabe acerca da santidade, mas já não se santifica mais, já não se separa mais, sabe que foi chamado para servir, mas não quer mais servir, quer ficar sentado. E aí vem a terceira coisa: mendigando. Um camarada que foi chamado para produzir, um camarada que foi chamado para realizar, um camarada que foi chamado para ser frutífero, uma pessoa que foi chamada para isso, e o inimigo sabe disso. O que é que o inimigo quer fazer? Cegá-lo, para colocar sentado à beira do caminho, mendigando, vivendo de bênção. Só quer bênção, só pensa nele, sentado, dá esmola, pelo amor de Deus. Senhor, faz isso por mim. 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 Mendigando. Se esquece que os filhos foram chamados para sentar à mesa, que os filhos foram chamados para servir a um propósito, e as outras coisas lhe seguirão. Mas o inimigo vem e cega, o inimigo vem e limita, e a pessoa fica lá, inerte, parado, acomodado, sai da condição de produtor para consumidor. Nós somos chamados, irmão, para realizar. Diga glória a Deus. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Diga aleluia. Nós fomos chamados para exercermos um papel primordial, maravilhoso aqui nessa terra, para a glória de Deus. Deus não te chamou para você ficar sentado, acomodando, apenas mendigando bênção, apenas mendigando favor. Você é a bênção. Mas o inimigo vem e cega. E preste atenção, irmãos, essa cegueira, ela não é do dia para a noite, ela é gradativa. O inimigo sabe que se vier de uma vez, a gente já percebe e já repreende no nome de Jesus, e se levanta e pronto. O inimigo vem devagarzinho. Eu falei com o médico outro dia: rapaz, já está em 2. Eu: não, preocupa não, que depois vai parar, não vai continuar não. Eu falei: então tá bom, aleluia, mas louvado seja Deus que tem o óculos, né? Cego, assentado à beira do caminho, mendigando. Isso me faz lembrar de um homem que foi chamado por Deus para ser líder. Que homem é esse? Eli. Ele liderou em Israel por mais de 40 anos. Ele era um homem de Deus, um homem de visão. Ele era um homem que liderou Israel durante 40 anos.
um homem que falava da parte de Deus para o povo, que era canal de bênção, mas que com o passar dos anos, irmãos, ele foi perdendo a sua visão. E Deus deixa escrito de forma física para nos ensinar verdades espirituais. Segundo livro de Samuel, capítulo 3, se você quiser abrir, abra aí. Ele começou a perder a visão. Os seus filhos vieram, ele passou a honrar mais os seus filhos do que a Deus. Ele começou a quebrar alguns princípios e foi perdendo a visão gradativamente. Mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, aleluia, Deus levanta um menino chamado Samuel, aleluia, porque Deus não vai permitir que a sua visão morra. Deus não vai permitir que a sua visão morra, em o nome do Senhor Jesus. Ele vem e levanta Samuel. Olha para você ver como era que se encontrava Eli. Capítulo 3, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, primeiro livro de Samuel. Eu falei segundo Samuel? Não, foi, me perdoem, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Olha para você ver a característica de alguém que está perdendo a visão. A palavra de Deus na sua boca começa a ser rara. Sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Alguém que perde a visão espiritual, ele agora só tem olhos para as coisas deste mundo. Ele sabe falar de tudo o que está acontecendo, mas já não sabe mais falar das coisas eternas. A palavra agora era muito rara. As visões não eram frequentes. Versículo 2. Certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. Os seus olhos escurecendo, já não via mais. Isso era um reflexo da sua vida espiritual. A sua vida espiritual já estava assim. Uma vez que os seus filhos pecavam e ele não repreendia os seus filhos, ele passava a mão na cabeça, honrando mais os seus filhos do que a Deus. Começa a quebrar princípios. Aí agora eu quero que você abra no capítulo 4, versículo 13. Como foi o fim de Eli? Como ele se encontrava? Como foi o seu final? A Bíblia vai dizer que houve guerra entre os filisteus e Israel, e nesta batalha os israelitas foram e tiveram uma grande perca. Então decidiram: vamos trazer a arca da aliança, que é símbolo da presença de Deus. Se esqueceram que a arca era símbolo, mas não necessariamente a presença de Deus, porque a presença de Deus está onde existe obediência e honra. Então levaram a arca, e Ofni e Finéias foram lá levar a arca. Quando a arca chegou, foi a maior derrota que tiveram. E os inimigos levaram a arca, que era símbolo da presença de Deus. Um soldado foge de lá e vem correndo para contar para Eli o que havia acontecido. 4:13. Quando ele chegou, Eli estava o quê? Ele estava o quê? Ele estava o quê? Numa cadeira, ao pé do caminho, ao lado do caminho, cego, assentado ao lado do caminho. E a Bíblia vai dizer, ele continua lá no versículo 15, que ele já era de 98 anos, cujos olhos estavam tão escurecidos que agora já não conseguia mais enxergar. Versículo 18. Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou seu pescoço e morreu, pois era homem velho. Algumas versões diz pesado e obeso. O que é isso? Só queria para ele. Era o reflexo dos seus filhos. Um camarada cego, assentado à beira do caminho, já não sabia acerca da verdade, mas não vivia a verdade. Não é aquilo que sabemos, é aquilo que praticamos. Não é a quantidade de verdade que obtemos, mas a quantidade de verdade que nós colocamos na nossa vida, que vai nos fazer bem-aventurados. Gordo. É aquele crente que só quer receber, só quer receber, só quer receber. Não serve mais ao propósito.
não serve mais à causa, não está mais disponível, mas está sentado e muitas vezes exige que a palavra seja do seu agrado, exige que o alimento venha de acordo com as suas necessidades, de acordo não com suas necessidades somente, mas com as suas meras vontades e desejos, muitos deles fora do padrão de Deus. Então esse homem que foi chamado para ser líder, que foi chamado para ser referência, um homem que por muito tempo teve visão do reino, visão dos céus, visão de servo, visão de propósito, visão, inspirado pelo Espírito Santo, de repente ele vai se deixando cegar e não toma nenhuma atitude em relação a isso. Posteriormente ele se assenta à beira do caminho, deixando de viver a verdade, por mais que soubesse que era a verdade, e agora mendigando, apenas desfrutando e não servindo a um propósito. Ele morre, e morre como? Sem a presença de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, cuidado com a visão. Dá uma olhadinha, fala para ele, cuidado com a visão. Como é que está a visão? Pergunta para ele, como é que está a visão? Aleluia. Como é que está a visão? Cuidado com a visão. Irmãos, dura coisa. Eu volto a dizer, a cegueira espiritual é muito mais problemática do que a cegueira física, porque a Bíblia diz que a gente pode entrar no céu sem um olho, até sem os dois, ok? Se um olho te faz pecar, arranca. É melhor você entrar no céu só com um olho do que com os dois e ir para o inferno. A cegueira espiritual, a cegueira física não tem tanta relevância. Agora a cegueira espiritual é problemática, porque a cegueira espiritual tem o poder de me fazer morrer sem a presença de Deus, e dura coisa é morrer sem a presença de Deus. Dá até para viver aqui neste mundo sem a presença de Deus, irmão, mas morrer sem Deus, o negócio vai ser brabo. Pastor, o que fazer então? O que fazer? Vamos fazer como eu fiz, irmão, vamos procurar um especialista. Se foi diagnosticado que eu estou perdendo a visão, eu tenho que procurar um especialista. Quando eu percebi, quando eu abri os meus olhos para esse entendimento, que na verdade eu estava precisando era um de óculos, e olha que depois eu comecei a usar, a Bíblia que ficava distante começou a vir mais para perto, aleluia. E assim o que acontece na nossa vida, quando os nossos olhos são abertos para Deus, o Senhor está distante, Ele se aproxima. Na verdade não é Ele que se aproxima, é a gente que se aproxima dEle, porque Ele sempre esteve lá. O problema é que a gente vai se distanciando. Eu preciso procurar um especialista. E quem é esse especialista? Jesus. E eu quero dizer nesta noite que da mesma forma que Jesus estava passando ali por Jericó naquele dia, Jesus está passando aqui. Aquele que tem todo o poder, aquele que dá vista aos cegos, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura, aquele que aviva, aquele que levanta, aquele que decide, não há quem possa impedir. Ele está passando aqui nesta noite. Ele está passando aqui. Ele está passando aqui nos dando mais uma oportunidade. Louvado seja Deus por sua misericórdia, louvado seja Deus pelo seu favor. Ele está passando, nos dando mais uma oportunidade. E a Bíblia diz que aquele homem ouviu que Jesus estava passando. Quem ouviu que Jesus está passando aqui? Quem ouviu? A fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu quero ser um amigo, eu quero ser um amigo para a sua vida nesta noite. E aí então alguém disse para ele: olha, é Jesus que está passando. Primeira coisa, eu preciso ouvir. Mas agora que eu ouvi, eu preciso realmente reconhecer o meu estado. Irmão, a gente só vai procurar o médico quando realmente a gente reconhece que está precisando. Como é que você está? Como é que você está? Está queimando ainda ou parou de queimar? Está ardendo ainda ou parou de arder? O olho, deixa eu ver o olho, está queimando. Ou está meio que escondido, meio que baixando a cabeça.
Se está assim, aproveita que Jesus está passando aqui e faça como aquele cego. Comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, comece a clamar. Clamar é muito mais do que pedir, é muito mais do que uma oração. Clamar é você gritar em alto e bom som. Demonstra que você está colocando uma força a mais, um desejo a mais. E a Bíblia diz, nos ensina: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é simplesmente buscar, é entender a importância de buscar ao Senhor e desejar buscar verdadeiramente. Aquele homem começa a buscar, começa a clamar com toda a sua força. O Senhor diz que aqueles que me buscam, que me buscam de todo o coração, esses eu me farei encontrado por eles. Ele começou a clamar. Não basta amar a Deus, precisa amar de todo o coração. Isso fala de intensidade. Clamar, desejo ardente, desejo fervoroso. Realmente você quer, você está disposto a lutar por isso, a brigar por isso. É clamar. E como que ele clamou? Ele sabendo que se encontrava cego. Um dia eu vi, hoje eu não estou vendo mais, mas está passando aqui aquele que tem o poder de abrir os meus olhos novamente. Então eu vou clamar a Ele, mas vou clamar da forma certa. Ele clamou enquanto as pessoas iam seguindo Jesus, e as pessoas olhavam para Jesus, e a maioria delas, sem sombra de dúvidas, quase todas elas, viam apenas um profeta ou um curador. Aquele homem mesmo cego, ele começa a honrar Jesus como ninguém honrou. Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso fala da honra, uma honra prestada a Jesus que ninguém estava prestando. Eu honro aos que me honram, diz o Senhor, mas aqueles que me desmerecem serão desmerecidos. Aquele homem clamou como ninguém estava clamando. Aquele homem adorou como ninguém estava adorando. Aquele homem honrou a Jesus como ninguém estava honrando. Enquanto viu um homem passando, um curandeiro passando, ele viu: ei, aí está passando o Rei dos Reis, aí está passando o Senhor dos Senhores, aí está passando o Messias, aí está passando o Cristo, aí está passando o enviado de Deus. Ele começa a honrar Jesus. Honrar Jesus. Mas é importante você entender que todas as vezes que você se posicionar para clamar e honrar a Jesus da forma correta, da forma merecida, vai sempre ter alguém tentando te calar. Vai sempre ter alguém dizendo que não há necessidade de tudo isso. Os homens começaram a dizer: fica calado, você não pode dizer uma coisa dessa. E quando disseram isso, o que ele fez? Ele clamou ainda mais, ele buscou ainda mais. Isso me faz lembrar daquela mulher que entrou aonde estava acontecendo um culto, e ela honra Jesus como ninguém. Ela quebra o seu vaso de alabastro e ela derrama por inteiro sobre Jesus, dando a honra merecida. Não foi um simples óleo, foi um unguento preciosíssimo, um unguento de valor inestimável. Aquela mulher coloca tudo e derrama até a última gota sobre Jesus. E a Bíblia diz que o aroma que saiu dali inundou toda a casa, porque um verdadeiro adorador, irmão, ele tem o poder de mudar o ambiente. A Bíblia diz que a adoração daquela mulher, aquilo que ela fez, aquele cheiro, era tão agradável que inundou todo o ambiente, mudou todo o ambiente. Uns se inspiraram, mas outros se indignaram. A Bíblia vai dizer que Judas, quando viu aquilo, um homem que estava se tornando cego, que viu Jesus, caminhou com Jesus, mas Judas volta para aquela mulher e diz assim: a repreende. Mas que desperdício você está fazendo?
poderia ter pegado tudo isso e dado para os pobres. Na hora que aquele homem tenta parar uma ação de honra, quem se prontifica em defesa é o próprio Jesus, porque Jesus está à procura dos verdadeiros adoradores. Ele tem uma autoestima pelos verdadeiros adoradores. O Senhor se levanta e diz assim: ei, nada disso. O que esta mulher fez por mim, ela fez, me preparando já para o que irá acontecer. Vocês estão repreendendo ela? Você está repreendendo ela? Muito pelo contrário, eu quero que vocês aprendam com ela a partir de hoje. Aonde o evangelho for pregado, aonde for anunciado acerca do reino de Deus, eu quero que vocês façam menção do que ela fez. Eu quero que vocês façam menção, porque este é exemplo de uma verdadeira honra. Alguém que honra com todo o seu ser, alguém que honra, alguém que adora sem reservas. Aquele cego, ele entendeu que estava cego, entendeu que aquela não era a situação natural da vida dele, que estava passando aquele que poderia mudar a sua história. Então ele decide clamar e ele decide honrar como ninguém honrou. Onde está a honra? Muitas pessoas querem que Deus faça alguma coisa na sua vida, mas o desonra, o desrespeita. Às vezes entra na casa de Deus, irmão, fica conversando o tempo todo, levantando, nem presta atenção, e ainda é usado pelo Satanás para impedir os outros de adorarem ao Senhor, de servirem ao Senhor. Pessoas que entram, não têm o devido honra, não têm o devido respeito, acham que estão na casa da mãe Joana. Você está na casa de Deus, você está na casa do Pai. É um momento que nós nos separamos para honrar, para glorificar, para buscar. Trate esse momento como um momento muito especial, um momento que tem o poder de transformar a sua vida, de mudar a sua visão para toda a eternidade. Onde está a honra? Onde está a honra? O inimigo vem e diz: não sei para que isso, não sei para que isso, sempre tentando enganar. Honre ao Senhor com todo o seu ser, honre ao Senhor com toda a sua vida. E quando tentarem te calar, persista, não para não, aleluia. Quando tentarem te parar, persista. A persistência, irmão, é virtude de vencedor. A persistência é virtude de vencedor. Aquele homem sabia o que queria agora e estava disposto a lutar. Não seria um, não seria dois, não seria nenhuma multidão queria impedi-lo naquele dia de ter um encontro com aquele que tinha o poder de mudar a sua história. Então ele persistiu. Muitos não conseguem chegar lá porque no meio da caminhada preferem dar ouvidos para aqueles que tentam te impedir, que tentam te parar, preferem dar ouvidos para as circunstâncias da vida. Mas ele persistiu, ele estava convicto do que queria e buscava de todo o coração. Eu me lembro de Jacó. Ele teve um encontro com o Senhor no Val de Jaboque. Ele já tinha tudo, muito rico, mas ele continuava sendo Jacó, enganador, suplantador. Estava voltando, se cumprindo muitas promessas de Deus na vida dele, mas ele continuava sendo Jacó. Para sair da casa do sogro ele teve que mentir, enganar, sair às escondidas. Mas ali no Val de Jaboque ele teve um encontro com o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele teve essa oportunidade, e o Senhor está nos dando oportunidade nesta noite, o Senhor está nos dando mais uma oportunidade nesta noite, e nós não sabemos se é a última. Quando ele viu aquela oportunidade, a Bíblia diz que ele agarrou o anjo do Senhor, e aquele anjo era o próprio Senhor, e ele começa a lutar, e o anjo: deixa eu ir. E ele diz: não, agora o Senhor só vai quando o Senhor me abençoar, deixa eu ir. Não, eu estou agarrado, eu só te deixo quando o Senhor me abençoar. E qual era a bênção que ele tinha, que ele queria? Ser transformado o seu ser. O anjo do Senhor vem, fere a sua coxa: não te largo, hoje eu não te largo, enquanto o Senhor não me abençoar. E o anjo do Senhor vai e pergunta para ele: pois qual é o seu nome? Ele vai dizer: eu sou Jacó.
enganador, suplantador, reconhecendo o seu estado, a sua cegueira até então, o seu problema. Então o Senhor vai dizer para ele: pois se levante, porque você lutou com o Senhor e prevaleceu, irmão. Não é que venceu, prevaleceu é que foi até o final. Ele foi até o final, ele estava decidido. E a partir de hoje você não é mais Jacó, não. A partir de hoje eu vou abrir os seus olhos para que você tenha visão acerca de quem realmente você é e do plano e do propósito que eu tenho para a sua vida. A partir de hoje você é Israel, príncipe de Deus, porque lutaste com o Senhor e prevaleceste. Se você crê nessa palavra, bata palmas e glorifique a Jesus. Muitos na primeira luta desistem, muitos no primeiro falatório desistem, desanima. Muitos, não é à toa que a Bíblia diz, se você ler acerca das cartas em Apocalipse, está tudo lá: ao que vencer, e vencer é ao que permanecer, ao que for até o final. Para não, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado assim: para não. Fala para ele, fala: para não. Nem que seja se arrastando. O inimigo está botando uma cadeira para você sentar, desce o bico nessa cadeira em nome de Jesus. Enquanto estamos aqui, é luta, é batalha, é peleja, é trabalho, aleluia. É sangue nos olhos, irmão. Quando Jesus viu aquilo, o camarada clamando, o camarada o honrando como ninguém o honrava, o buscando como ninguém estava buscando. A Bíblia, ela é repleta de pessoas assim. A Bíblia fala daquela mulher do fluxo de sangue, que havia procurado durante muitos anos e havia gastado tudo. Quando ela viu que Jesus estava passando, ela viu em Jesus a última oportunidade, e na verdade a única que realmente podia mudar a sua história. A Bíblia diz que ela vai se arrastando no meio de uma multidão, uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, mesmo na sua fraqueza, nas suas limitações, ela transpôs a multidão até pegar em Jesus, porque ela colocou no seu coração: se eu simplesmente tocar na orla da sua veste, ele não precisa nem parar, ele não precisa nem liberar uma palavra, se eu simplesmente tocar na orla da sua veste, eu sei que eu serei curado. E ela vai se arrastando e toca. Só que, irmãos, a gente precisa entender: quando o Senhor encontra alguém que lhe busca com honra, com persistência, com determinação, o Senhor sempre vai parar. Zaqueu queria ter um encontro com o Senhor. Zaqueu queria ter um encontro, só que ele era baixinho, e a multidão cercava Jesus, e ele não tinha jeito, ele era baixinho. Ele desistiu por causa disso? Não, ele diz assim: eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero ver esse homem, eu quero olhar nos seus olhos, eu quero conhecê-lo. E a multidão cercava, ele baixinho, não tinha jeito. A Bíblia diz que ele correu na frente, tinha uma árvore, ele subiu nessa árvore. Quando ele subiu nessa árvore, Jesus está caminhando, Jesus olha para ele lá em cima, Jesus para tudo, porque Jesus para. Quando ele encontra fome verdadeira, sede verdadeira, uma honra verdadeira, um desejo verdadeiro, ele para. Aleluia. Não foi nem preciso Zaqueu se apresentar, ele já sabia. Ele conhece um verdadeiro adorador, ele conhece alguém que está com fome, alguém que ainda nem sabe que é um verdadeiro, mas o Senhor vai revelar. Zaqueu, desce daí, desce dessa árvore, porque hoje eu vou lá para a sua casa. Aleluia. Jesus quer ir contigo lá para a sua casa. Jesus quer habitar na nossa casa. Jesus quer ser Senhor na nossa casa. Jesus quer ser Senhor das nossas vidas. E a coisa mais maravilhosa que pode existir. Mas tem que haver essa persistência, esse desejo verdadeiro. Eu quero. Mas Jesus sabe, né? Sabe que você, infelizmente, ainda dá mais ouvido à carne do que o Espírito. Sabe que você está se deixando levar pela cegueira espiritual, não agarrando a oportunidade de ter os olhos abertos e sair daqui uma pessoa transformada. E Ele transforma, irmão, Ele transforma.
Ele transforma. Existem muitos exemplos aqui nesta noite de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Aí Jesus parou. Aí quando Jesus parou, Jesus disse para os discípulos: vai lá e chame ele. Jesus mandou chamá-lo. E onde é que ele estava, irmão? Assentado na beira do caminho. Por que Jesus mandou chamá-lo? Porque Jesus já queria começar a revelar para ele: eu não te chamei para você ficar sentado na beira do caminho, eu te chamei para você estar no caminho. Jesus te trouxe aqui para te dizer, Ele está olhando nos seus olhos e falando ao seu espírito: eu não te chamei para você ficar sentado na beira do caminho, eu te chamei para você trilhar o caminho. É aqui que eu te quero, eu não te quero lá, eu te quero aqui. Eu não te quero à margem, eu te quero no centro aqui do caminho, caminhando comigo. Jesus manda chamá-lo, Jesus manda trazê-lo. E quando os discípulos chegam lá e dizem para ele: olha, o mestre te chama. Uma atitude linda que aquele homem fez. O mestre te chama, ele parou tudo, o mestre te chama. A Bíblia diz que ele lançou a capa e ele saltou, imediatamente foi. O Senhor está te chamando nesta noite, e qual é a resposta que você dará a Ele? Ele pediu e agora o Senhor vai e o chama. Porque o que Jesus queria fazer era muito mais do que dar para ele uma esmola, para que ele continuasse no mesmo estado. Jesus tem muito mais do que uma bênção para as nossas vidas. Ele quer fazer de nós a bênção para essa geração. Ele quer nos chamar para o caminho. Jesus poderia ter liberado a palavra de lá mesmo e dito: seja abençoado, e ali ele recebia e poderia continuar ali na beira do caminho. Não, Jesus faz a obra completa. Jesus traz para o caminho, chama para o caminho. E aquele homem se dispõe imediatamente, de um salto, fala da eminência, da urgência. Não é amanhã, não é para amanhã, é para hoje. O que Deus quer fazer na sua vida é para hoje. Pode enxugar as lágrimas do seu rosto aí, é para hoje. O que Jesus quer fazer na sua vida é para hoje, não é para amanhã. Para de protelar. Aquele homem talvez já tivesse protelado muito, ele sabia disso, ficou assentado muito tempo protelando. Não, para de protelar. Ele viu ali a oportunidade, e ele viu que o Senhor estava liberando a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia para ele. Então ele se levanta de imediato num salto, e ele vai de encontro ao Senhor. Se levante nesta noite. Para de ficar procrastinando, ficar deixando para amanhã. Para com isso. É hoje, vai de encontro ao Senhor, porque o Senhor está desse jeito, ó, de braços abertos para te receber. Vai de encontro a Ele, Ele está dizendo: chama Ele, e o Senhor enviou o Espírito Santo para dizer: o Senhor te chama, o Mestre te chama, o Mestre te chama. Ei, Ele não te chamou para você ficar sentado à beira do caminho, mendigando. Você é filho, você é filho. Você é filho. Filho não vive de esmolas, filho vive do banquete preparado pelo Pai. Você é filho, você é filha de Deus. Saia dessa situação de miséria, de fracasso, de humilhação que o inimigo tem te levado. Vem para o caminho, vem para o caminho. Aí ele vai, ainda cego, mas vai. Porque o Senhor diz: vem do jeito que você está, mas chegando aqui eu vou fazer uma grande obra. Eu vou fazer a grande obra. Com ele pertinho, irmãos. Agora Jesus pergunta para ele. Jesus faz o quê? Jesus faz o quê? Uau. Segura essa aí. Assentado à beira do caminho, ele ouvia acerca de Jesus pela boca de outras pessoas. Mas no caminho, ele escuta do próprio Jesus. Na beira do caminho sempre é necessário um intermediário. No caminho, nós temos livre acesso à presença do Pai, Ele fala conosco.
Eu preguei essa mensagem de manhã e quando nós saímos aqui, uma irmã disse: pastor, essa mensagem é de Deus demais, como Deus é maravilhoso. Essa semana o Senhor me deu um sonho, me deu uma visão, e nesse sonho o Senhor me mostrava isso, isso. Mostrava algumas areias que vinham e tentava cegar os nossos olhos, e vinha isso. É toda a mensagem que o Senhor pregou hoje. Eu falei: é justamente isso, porque quem está no caminho ouve do próprio Jesus. O Senhor nos reúne aqui apenas para confirmar conosco aquilo que Ele já tem falado ao nosso coração. Agora ele escuta do próprio Jesus. Ele passa a se relacionar, porque à beira do caminho, irmão, nós estamos distantes, mas no caminho nós estamos perto. Relacionamento, intimidade. Olha, quando nós estamos à beira do caminho, às vezes nós temos até que gritar e desesperar, mas na beira do caminho, às vezes só sussurrar, porque Jesus está tão perto. Uau! Você sente a sua presença, você sente o seu bom perfume. Se sente, você ouve a sua voz. No caminho, quem está no caminho, o Senhor pergunta: que queres que eu te faça? Agora no caminho você passa a ter percepção das coisas eternas, e Ele diz: Senhor, eu quero ver. Eu preguei um pouco sobre isso na quarta-feira. Senhor, eu quero ver. E a minha oração, irmãos, é que os corações sejam quebrantados nessa noite, e que a gente saia daqui com esse sentimento: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me embriagar outra vez. Senhor, eu quero queimar de amor por Ti, Senhor. Senhor, eu quero voltar até aquele prazer de quando os irmãos diziam: vamos à casa do Senhor. Eu quero ter o prazer de estar em comunhão. Eu quero ter esse prazer de estar no meio daqueles que falam das coisas eternas, que falam dos seus mistérios, que falam da sua grandeza. Senhor, eu quero voltar a queimar de novo, eu quero ver de novo, eu quero ver, Senhor, eu quero ver. Eu quero voltar, Senhor, a fazer o que eu fazia antes, levar a palavra, cantar, pregar. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver. A Bíblia diz que Ele tornou a ver. Se Ele tornou a ver é porque um dia Ele viu. Talvez você entrou aqui hoje só um pavio fumegando. O Senhor não vai desprezar, Ele vai colocar fogo de novo em nome de Jesus. Mas Ele vai encontrar fome, Ele vai encontrar desejo, ou Ele vai encontrar um coração endurecido como o de Eli, que quando o Senhor revela a Samuel o que iria fazer com a casa de Eli, sabe qual foi a palavra de Eli? Ele é Deus, que Ele faça. Isso não demonstra, irmãos, de forma alguma, submissão a uma vontade de Deus. Isso demonstra uma insensibilidade com as coisas eternas, porque Jonas sabia disso, sabia que o Senhor é tardio em irar-se, e Jonas sabia disso. Estou indo lá para o profeta agora. Ele não quis pregar Nínive, porque ele sabia desta verdade, que se ele pregasse e o povo se arrependesse, o Senhor também mudaria a história, o Senhor também mudaria o quadro. E Eli também tinha essa consciência, só que ele não estava mais nem aí com as coisas espirituais. É como se dissesse: estou nem aí, estou nem aí. Samuel vem e fala. Samuel teve até medo de falar, mas ele: não, você tem que falar. Deus disse isso, que o sangue aspergido não teria mais valor sobre a sua casa, e que seria extirpado da terra o seu sacerdócio. Irmãos, um homem que teme a Deus, que ainda te guardasse um certo temor de Deus, sabe o que ele faria? Ele ia para o pó, ele ia clamar, ele ia jejuar, ele ia buscar, ele ia se arrepender. O Senhor faz, então tá bom. A que distância nós estamos do Senhor?
Ainda consegue ouvir que Ele está passando? Você já não consegue ouvir mais? Já está tão longe. Uma palavra como essa já não faz mais nem sentido para a sua vida. Se tiver assim, que Deus tenha misericórdia da sua vida e faça um transplante de coração. Abra os seus olhos em nome de Jesus. Agora, se tiver, não, eu tô meio assim, pastor, mas depois dessa palavra eu vou buscar. Ministério de louvor, sobe aqui. A Bíblia diz que aquele homem disse: eu quero ver. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Quantos querem ver nesta noite? Deus quer nos levar para um nível de intimidade, irmão, de comunhão, mesmo nível de Jó. Jó, ele vai dizer o seguinte: Senhor, eu conheci o Senhor de ouvir falar. Eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos veem ao Senhor. Quantos querem ver Deus? Quantos querem conhecê-lo verdadeiramente? Conhecer qual é a sua vontade? A Bíblia diz que aquele homem, quando pediu, o Senhor disse assim: a tua fé te salvou. Mais do que curar, primeiro Jesus quer salvar. A sua fé te salvou. A forma como você me enxerga, mesmo cego, é a forma certa, é a forma correta do Messias, o Salvador. Você já tem Jesus como Senhor e Salvador? Se não tem, aceite hoje. Abra o seu coração hoje. Agora, se já tem, está só com a vista meio embaçada, então aleluia. Fale para o Senhor: Senhor, eu quero hoje sair daqui enxergando. Eu quero ver ao longe distintamente, eu não quero ver parcialmente, porque a Bíblia fala de um cego que foi levado diante de Jesus, e o Senhor cuspiu nos seus olhos, e depois de cuspir nos seus olhos, perguntou se ele via. Ele disse assim: eu vejo os homens como árvores que andam. Não estava enxergando muito bem. Eu sempre: não é assim que eu quero, não. Eu quero que você enxergue ao longe distintamente. Colocou a mão sobre ele e orou novamente, e a Bíblia diz que agora ele via ao longe distintamente. É isso que o Senhor quer que você quer dar essa visão a todos nós, visão de águia, visão daquilo que é eterno, visão das coisas certas, visão do reino de Deus, visão de quem é o Senhor, de quem você é em Deus. Você não é um mendigo, você é um filho. Coloque-se de pé um instante do seu lugar, e enquanto os irmãos cantam, eu quero que você ore ao Senhor aí no seu lugar. Eu quero que você aproveite esse momento que Jesus está passando aqui, que Jesus está passando pertinho de você, e eu quero que você aproveite para falar com Ele. O Senhor te pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Fale para o Senhor nesta noite. O que queres que eu te faça? Talvez você está meio distante, você queira voltar para pertinho do Senhor. Senhor, eu quero estar mais próximo de Ti. Estar contigo para sempre, contigo para sempre. Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Sai da beira do caminho e vem. É tão mais doce. Sai da beira do caminho e vem para perto de Jesus. Eu quero conhecer. Não foi o Senhor quem se afastou de você. Ele sempre está lá. Ele sempre está lá, em um lugar a ser encontrado, em um lugar a ser achado, onde estão os buscadores de Deus. Senhor, o teu amor me arrebatou. O Senhor está passando, o que nós iremos fazer? Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Jesus, filho de Davi,
de Davi. Leva-me mais profundo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Teu amor é tão mais Não doce. permita, Pai, Tudo que já provei. que a minha visão espiritual seja roubada, seja tirada, Senhor. Coração, traga-me pra mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Aleluia! Amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Senhor, que nesta noite, neste momento, Senhor, aqueles que com verdade, com sinceridade, Senhor, se levantaram, meu Deus, estão diante do Senhor agora com o coração quebrantado, contrito, sincero, dizendo ao Senhor, ó Deus, Senhor, abra a minha visão, abra os meus olhos, abre a minha visão espiritual, Senhor, porque para entrar primeiro eu preciso ver, Senhor. E uma vez vendo, Senhor, agora eu preciso cuidar desta visão, para que eu possa entrar e viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, tudo aquilo que o Senhor tem para ser realizado na minha vida e através da minha vida. Eu oro ao Senhor, ó Deus, que nesta noite o Senhor abra os nossos olhos, abra os olhos de todos, Senhor, para contemplar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, abrindo os nossos olhos também, Senhor, nos dando a percepção, nos dando, Senhor, um discernimento para entender quando o inimigo está tentando nos cegar, está tentando nos levar para distante do Senhor, nos levando, Senhor, a uma acomodação espiritual e nos colocando em uma situação que não é a situação que o Senhor tem para as nossas vidas. Pois nós não somos mendigos, nós somos filhos, filhos herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus, e como filhos, Senhor, devemos levar o legado do nosso Pai, porque quando os olhos daquele cego foram abertos, a Bíblia diz que ele passou a seguir a Jesus no caminho, seguindo os passos de Jesus. O desejo do meu coração enquanto pastor é que todos nós possamos andar no caminho, seguindo os passos de Jesus, amando como Jesus ama, perdoando como Jesus perdoa, anunciando o reino de Deus como Jesus anunciava, cumprindo o plano, cumprindo o propósito, cumprindo a vontade de Deus, sendo luz deste mundo, sendo sal desta terra, deixando que do nosso interior flua um rio de águas vivas, que por onde esse rio passar, haja vida, haja esperança, haja renovo, haja transformação, haja salvação, haja encontro pessoal com o Senhor, uma geração seguindo a Jesus, não se acomodando, não parando de forma alguma, em o nome do Senhor Jesus, mas sempre dispostos, dizendo para o Senhor: Senhor, fala que o teu servo ouve, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Aqui na terra é trabalho, descanso é só no céu. Toma cuidado até naquilo que você ora. Estava falando com o irmão outro dia: pastor, eu orava por fulano pedindo tanto, ela passava por tanta luta, tanta provação, e eu pedi: Senhor, tira as aflições da vida dela. Eu disse assim: você estava pedindo para ela morrer? Porque na terra tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Uma pastora, algum tempo atrás, estava passando por umas provas, umas lutas tão grandes, e ela um dia no monte juntou todas as pastoras que estavam lá também e orando: Senhor, eu estou tão cansado, eu quero descansar.
Deus levou. Quer descansar? Descansar mesmo? Então vem para cá. Irmão, eu quero descansar, mas no tempo certo. Peça ao Senhor, renova minhas forças, Jesus. Renova minha força, renova meu vigor. O Senhor é aquele que quando a gente está cansado, Ele vem e pega pela mão, Ele nos anima, Ele nos levanta. Senhor, então, Senhor, eu não quero descansar não, Pai, eu quero que o Senhor renove as minhas forças, eu quero que o Senhor renove meu vigor. Eu quero ser, Senhor, como aqueles valentes de Davi, que com a espada na mão, lutavam, Senhor, até que se cumprisse toda a batalha, ao ponto da espada ficar na sua mão grudada. Senhor, dai-me essa força, Senhor, dai-me essa disposição, dai-me esse vigor, Senhor, em nome de Jesus. Mano, nós vamos ter a eternidade toda para descansar. Ô glória! Enquanto está aqui, vamos trabalhar. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos seguir os passos de Jesus. O Senhor, Paulo disse para Timóteo: olha, pregue a tempo e a fora de tempo. É todo momento. A tempo e a fora de tempo. Você entende? Toda hora. Toda hora. Ora pedindo renovo. Não ora pedindo descanso, não, que se eu ficar pedindo descanso demais, Jesus vai te levar. A gente quer ir para o céu, mas ninguém quer ir tão rápido, né? Vamos trabalhar mais para Jesus. Amém? Fala assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, unge nesta noite os meus olhos. Senhor, me dá a percepção para perceber quando a minha visão não estiver muito legal. Senhor, e se por acaso eu não perceber, levanta um amigo, para me dar aquele toque, e que eu acorde e procure o Senhor, que é especialista em fazer novas todas as coisas. Se é de verdade isso, diga amém. Bata palmas e glorifique a Jesus. Se assente só um pouquinho, vou dar uns avisos rapidinho. Glória a Jesus.